justa, claramente justa dessas pessoas, a educação daquelas crianças, né? Isso é impressionante, que o negócio se arraste por semanas e ninguém faça nada, né? Para fechar aqui o Acontece, a Major Arruda Leite vai explicar pra gente a questão das empresas de ônibus investigadas. Ficam na mão de quem, hein, Major? A Prefeitura de São Paulo vai dar o prazo de 30 dias para que as empresas de ônibus que já operam na capital manifestem interesse em assumir os contratos da UpBus e da Transwolf. Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiu trocar essas duas empresas que são investigadas por envolvimento com o PCC. Tudo começou em uma operação no ano passado, em abril, uma operação do Ministério Público que teve como alvo de mandado de prisão e busca e apreensão diretores dessas duas empresas acusados de lavagem de dinheiro do crime organizado. Na época, as duas diretorias, tanto da Transwolf quanto da UpBus, foram afastadas e a prefeitura assumiu o comando das duas empresas por meio de dois interventores, dois funcionários da SP Trans, que ficaram responsáveis pela administração e também pela operação dos ônibus da Transwolf e da UpBus. A prefeitura, nesse período, também contratou uma empresa privada para fazer uma auditoria nos contratos e no caixa das duas empresas. E essa auditoria apontou que a Transwolf não tinha condições financeiras de continuar operando. Em relação à UpBus, a empresa teria sócios com ligações fortes com membros do PCC. Foi aí então que no mês de dezembro a Prefeitura de São Paulo decidiu abrir o processo para o rompimento dos contratos. As empresas tiveram até a última segunda-feira para apresentar as defesas. Essas defesas foram analisadas pela Prefeitura, que decidiu que não tem condições da UpBus e da Transwolf continuarem no comando das operações de linhas aqui da cidade de São Paulo. Hoje, mais cedo, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, deu mais detalhes dos próximos passos diante dessa decisão. As duas empresas estão fora do sistema. UpBus e Transwolf estão fora do sistema. Agora, lógico, a gente tem que tomar todo um cuidado com a questão legal do processo, né? Foram concessões através de licitação. A gente tem que tomar um cuidado para não ter depois revertido ali na justiça. Até queria que fosse antes isso, mas a gente foi cumprindo os prazos, de dar prazo para defesa, aí eles apresentaram, abriram outro processo, deu outro prazo para defesa. Então, para seguir todo o trâmite com relação à defesa das empresas, e agora a gente faz um processo seguindo toda a legislação que foi feita e o contrato das concessões. E qual é? De que as empresas que operam no sistema possam se manifestar se tem interesse de assumir esses ônibus da Transwolf e da UpBus. Se houver interesse, e a gente vai fazer uma análise, se a empresa tem capacidade financeira e técnica para assumir, é uma possibilidade. Uma vez ofertado a eles e não havendo interesse de quem já está, aí a gente abre a licitação para abrir para outras empresas de qualquer lugar do Brasil vir disputar para assumir essas linhas. A Transwolf, em nota, disse que recebe com indignação essa decisão arbitrária da Prefeitura de São Paulo e diz ainda que vai entrar na justiça para recorrer dessa medida. Já a UpBus não respondeu aos questionamentos da reportagem. Até porque, né, Zaidan, se elas entraram na licitação e ganharam, não foi percebido lá atrás que elas tinham envolvimento com alguma outra coisa que não fosse legal, né? É preciso saber se há alguma coisa errada, falha nessa licitação, né? E se é possível evitar que aconteça de novo. Zaidan, Manuel, um grande abraço pra vocês. Amanhã a gente tá de volta aqui. Até amanhã, Ronald, Maria Eugênia. Até um abraço pra todos. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Vamos até às 19 horas e 30 minutos com muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também em todas as plataformas e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E daqui a pouco você saberá o que fazer para concorrer a 5 pares de ingressos para Guarani e Palmeiras. Partida marcada para domingo, 18h30, no estádio Brinco de Ouro, para assistir o jogo nas cadeiras vitalícias. Já já, fique ligado, já já você saberá o procedimento. O que é que você terá que fazer para concorrer a esses 5 pares de ingressos para a cadeira vitalícia. E você, a partir de agora, pode participar do Fala Galera. Na sua opinião, o que faltou para a Ponte Preta ter conseguido um resultado melhor diante do Palmeiras? Para você, o gramado atrapalhou muito a condição da partida? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Com mais um gol marcado pelo profissional, você acredita que João Marcelo está pronto e preparado para ser o homem gol do Guarani durante toda a temporada? Opine. 97102-1493. Mensagem de áudio, um áudio curto, mensagem de texto curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Alberto Valentim diz que time da Ponte fez uma grande partida e cita dificuldades durante o jogo. Alberto Valentim fala sobre a importância de Victor Andrade e elogia características do jogador. Alberto Valentim explica como foi feita a preleção para a equipe jogar com o campo nas condições que estava ontem. Gramado completamente alagado. Em gramado com baixas condições de jogo no Moisés Lucarelli, Ponte Preta é derrotada pelo Corinthians e perde invencibilidade no Paulistão Sicredi. O único gol da partida foi marcado por Thales Magno no segundo tempo. Aos 35 minutos, também da etapa final, Timão ainda teve um jogador expulso, mas Macaca não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e empatar a partida. Por conta das fortes chuvas e das condições do gramado, a partida foi atrasada em 30 minutos em relação ao horário inicial marcado para 19h45. Na verdade, o jogo começou
às 20h27, ou seja, 42 minutos de atraso. Durante todo esse período, funcionários do clube trabalhavam incansavelmente com o famoso rodinho para melhorar a situação do gramado. Mesmo com todo o trabalho, quando a bola rolou, os dois times tiveram dificuldades para praticar um bom futebol. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria se pronuncia sobre campo alagado e elogia funcionários. Pautas do Guarani. Vamos ouvir Maurício Souza. Ele faz análise da partida diante do Mirassol e elogia a sua equipe. Maurício Souza diz que conta com o apoio da torcida para a partida de domingo contra o Palmeiras. Guarani sai na frente, mas sofre virada e é derrotado por 3-2 pelo Mirassol, fora de casa. João Marcelo abriu o placar para o Bugre logo aos 3 minutos de jogo, mas o Leão virou ainda na primeira etapa. Porém, ainda antes do intervalo, Giovani, o Giva, recolocou o Bugre no jogo, empatando a partida. Após sentir dores, Gabriel Mesquita foi substituído no intervalo, dando lugar a Fred Conte. No segundo tempo, Lucas Ramon marcou o terceiro gol dos donos da casa, recolocando o Mirassol à frente do placar. Além de Gabriel Mesquita, a comissão técnica vai avaliar as condições físicas de mais 3 jogadores para o duelo contra o Palmeiras. Matheus Regis, que nem viajou com o elenco para Mirassol para a partida de ontem. Uma pancada que ele sofreu diante do Noroeste. Os zagueiros Alan Santos e Márcio Silva, além do meia Caio Melo, estão em trabalho de transição e recondicionamento após lesões musculares. E o destaque do portal carlosbatista.com.br. Maurício Souza valoriza a atuação em derrota para o líder. E tem as pautas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Após investida do Botafogo, Rafa Benítez comunica que não quer trabalhar no Brasil. Desde a saída de Arthur Jorge, que aconteceu no dia 3 de janeiro, John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, vem tentando um treinador, mas recebeu a terceira negativa dos técnicos. Antes de Rafa, o americano já havia negociado com André Jardine, que permaneceu no América do México, e Paulo Fonseca, ex-Milan, que acabou fechando com Lyon. Pauta número 2. Paraná Clube faz uma mudança a mais e termina o jogo do estadual com 6 substituições. Na partida diante do Cascavel, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense, o treinador tcheco mexeu 6 vezes na equipe, quando o máximo permitido são 5 alterações. Após o jogo, o ex-jogador admitiu o erro, mas que os papéis das substituições foram entregues errado à sua comissão técnica pela equipe de arbitragem. Pauta 3. Sem Neymar, Al Hilal faz investida e prepara proposta para tirar Rodrigo do Real Madrid na próxima janela de transferências em junho. Clube saudita abre investida em estágio inicial com consulta aos espanhóis e conversas para tentar convencer o jogador, apresentando um projeto de protagonismo já visando o Super Mundial, que acontece no meio do ano. A tentativa de convencimento inclui também o papel de embaixador da Copa do Mundo de 2034.
São pautas, notícias. Inclusive você que vai participar também pode colocar a sua opinião. Além dos temas do dia, também esses temas que não têm ligação com os times de Campinas. Opine 971021493. 971021493. Já já você saberá o que fazer para concorrer a 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani contra o Palmeiras. Esse jogo é domingo às 6h30 da noite no estádio Brinco de Ouro. Então fique ligado, aguarde só mais um pouquinho que você vai saber o procedimento. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato, responsável pelo som, que vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. E no Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos, Lucas Pessoa. A coordenação é de Gil Kleber. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o ano era de 2003, Campeonato Paulista, última rodada da fase de classificação do Majestoso. E o Abel Braga escala Isaías. Abel Braga foi técnico da Ponte durante todo o ano de 2003. Meus amigos, com 40 segundos, Isaías faz gol contra, 1-0 Guarani. E o técnico da seleção brasileira sub-20, chamado Valinhos, estava no Majestoso para observar exatamente Isaías. Aí a Ponte empata com Sérgio Alves, que aliás subiu a avenida. Sérgio Alves estava no Guarani. Primeiro gol do Sérgio Alves com a camisa da Ponte. E aí o Giba, no intervalo, técnico do Guarani, coloca Wagner no lugar do Rodrigão. Aí no segundo tempo, 12 minutos, pênalti para o Guarani. Quem é que fez o pênalti? Isaías. Aí o Marquinhos cobrou, chutou no travessão. Aí o Abel Braga fez duas alterações. Ele colocou Lucas no lugar de Sérgio Alves e o Roberto no lugar de Isaías. E aí o Sérgio Alves ficou muito bravo, cara. Você sabe que nem ficou, foi no vestiário, trocou de roupa, pegou um táxi e foi embora. O titular era Roberto, mas na partida anterior contra o Palmeiras, o Roberto não jogou. Estava com contusão muscular e o Isaías foi muito bem. E o Abel Braga então escalou Isaías, olha como são as coisas. E aí 23 segundo tempo, gol do Guarani, Wagner, aquele que atuou em todas as partidas do Guarani em 2003. Numa falha incrível de Marinho, que ao tentar recuar de cabeça para o goleiro Alexandre Negri, acabou servindo a Wagner, que na saída de Alexandre Negri tocou por cima. E aí, no final do jogo, num contra-ataque rápido, depois da falha de Adrianinho, que não conseguiu dominar um rebote, o Wagner arranca e passa na entrada da área para a Esquerdinha, que bate e faz 3-1. Esquerdinha, que era do Botafogo do Rio e pertencia ao São Caetano. Olha, na sequência, nas quartas de final, o Guarani pega a Portuguesa Santista, foi lá em Santos. Partida única porque a Santista tinha campanha melhor e o jogo foi 0-0, o Guarani foi eliminado. E o técnico da Portuguesa Santista era o senhor Pepe José Macia, que na sequência vem para o Guarani no lugar do Giba. E a Ponte foi para o Torneio da Morte, que reuniu as 12 piores equipes do Paulistão 2003. Aí, meus amigos, a Ponte é que foi bem. De forma com antecedência, a Ponte saiu do rebaixamento nesse Torneio da Morte e foram rebaixados Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. Derby de 23 de fevereiro de 2003, Majestoso, um domingo pela manhã, Ponte 1, Guarani 3. E Derby é muito mais Derby aqui na Bandeirantes. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol.
Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta quinta da carne fresca. Acém bovino fresco pedaço, R$ 34,90 kg no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino sem cordão, R$ 79,90 kg no Clube Amigos do Galassi. Pernil suíno fresco com osso, R$ 14,90 kg no Clube Amigos do Galassi. Peito de frango com osso fresco, R$ 15,90 kg no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h20, hoje até 19h30. E atenção, você que quer assistir de graça o jogo do Guarani contra o Palmeiras, domingo 18h30, entre a partir deste momento no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e uma senha que também está lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não é o número de WhatsApp que você usa para mandar mensagem, as mensagens que vão para o ar. Não é. É outro número exclusivo para sorteios. E onde é que está esse número exclusivo para sorteio? Está lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não é assinante, é de graça, não paga nada. E você ainda pode mandar like para nós, pode mandar aqui joinha. Então entre lá, faça inscrição. Estamos já com quase 48 mil assinantes no nosso canal. Então entre lá e aí você vai, portanto, participar do nosso sorteio. Dentro deste programa, eu vou fazer o sorteio de 5 pares. Não é ingresso individual. São 5 pares. 2 ingressos para cada ganhador. Esses ingressos serão retirados na sexta-feira, amanhã, ao meio-dia até 13h, 1h, portanto, e depois, no período da tarde, das 14h30 até as 17h30. Então você pode retirar na hora do almoço, que é do meio-dia até 1h, e depois das 14h30 até 17h30. Se você não puder comparecer amanhã à tarde para retirar os ingressos, nem participe, por favor, permita que outros torcedores que queiram assistir e que podem comparecer aqui na recepção da Band possam, portanto, ganhar. Porque senão você participa, ganha, pode ser sorteado, e aí não comparece para retirar e tira a vez daquele que tem a possibilidade de comparecer. Você também pode, no caso, mandar alguém, um emissário, para retirar os ingressos para você. Mas ele tem que trazer um documento que contém o seu CPF. Então participe e boa sorte para todos vocês. E eu quero falar agora da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E é o seguinte, importante, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal. Tem muita gente que não pode consumir sal. E aí a Aroma das Ervas, com essa preocupação, desenvolveu uma linha de temperos sem sal e nem por isso perde o sabor. Ao contrário,
tem combinações incríveis para satisfazer os paladares, até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h26, ouvinte no ar. Ouvinte participando com mensagem de áudio. Batista, boa noite. É José Carlos Jardim Garcia. Eu acho que a respeito desse jogo da Ponte Preta e Corinthians ontem, primeiro que o Corinthians não é o campeonato da Ponte Preta. Nem Palmeiras, nem Corinthians, nem Santos, nem São Paulo. E a Ponte não montou um time para vencer esses times. O campeonato dela é outro. Agora, ontem, aconteceu no gramado, aquele time que fizesse um gol ganharia o jogo. Ganharia, não teve um bom futebol. A bola não correu. E digo mais, hein? Acho que se o gramado tivesse em melhores condições, o Corinthians seria até mais favorecido que a própria Ponte Preta. Então eu, como Ponte Preta, estou satisfeito com o jogo. Sim, eu gostei do que vi e a minha intenção é ver para o futuro já, até para uma Série C. Acredito que a Ponte está com um bom elenco, sim, viu? Boa tarde e parabéns pelo programa. Muito obrigado, grande abraço. Boa tarde, com chuva em Itatiba. A Ponte foi guerreira, mas faltou um centroavante fazedor de gols. E o gramado atrapalha os dois. Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, muito obrigado. Eu estive domingo em Itatiba. Fui lá no zoológico. Fui levar o meu neto, Felipe, meu neto. E tivemos uma tarde maravilhosa. Inclusive, almoçamos, né? Eu, a minha esposa, a minha amada Márcia Batista, a minha filha e também o meu genro. E o Felipe. Felipe foi conhecer lá em Girafas. Foi realmente sensacional. O último dia das férias do Felipe, meu neto. Felipe estava de férias, né? E ele aproveitou bastante o último dia. Fizemos um tour lá de 2 horas pelo zoológico lá de Itatiba. Muito legal. Abraço para você, Matozinho. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, CH, Greg, Tigrão. Rapaz, a Ponte tem que contratar cara que põe a bola pra dentro do gol, filho. Finha pra dentro do gol. Os caras da Ponte tá de brincadeira. Tá a mesma coisa do ano passado. Não faz gol, cara. Tem que arrumar cara pra fazer gol. O time da capital vem com time reserva aí, ganhando a Ponte, cara. Ganhando o Guarani. Não pode, gente. Já era bom naquele tempo lá, quando eles vinham aí, eles vinham pra perder, porque eles sabiam que nós metíamos o couro neles. Há muitos anos atrás. Hoje não, eles vêm com o time reserva aqui, ganhando a Ponte do Guarani. Tá de brincadeira, tem que contratar nele que faz gol, Batista. Um abraço, Mário de Hortolândia. Fica com Deus. Valeu, um abraço, muito obrigado, amém. Fica com Deus também, ouvinte no ar, mais um. Fala, Batista, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está participando do programa aí, CH, Tigrão, Gleger, Catarino, pessoal da mesa de som aí. A questão do João Marcelo, eu acho que ele está preparado, porque ele já enfrentou 2 jogos aí muito difíceis aí, que foi contra o Mirassol, contra o Noroeste, jogou contra a Inter também, né? Acabou não marcando, mas eu acho que para a Série C, que é um nível um pouquinho abaixo, mas com muita entrega, muita vontade, isso ajuda a idade, né? Além de ser um cara bom aí no ataque, ele também tem a questão física, o vigor físico aí, que vai precisar bastante para a Série C. Então eu acho que ele vem se provando bem útil desde a Copinha e vai dar certo aí ao longo do ano também. Isso se não der mais certo ainda pro futuro, né? Porque o cara joga muita bola. Valeu, um abraço.
Abraço, tá aí um dos maiores guitarristas do Brasil. Foi ele que gravou o hino do Guarani na guitarra. De vez em quando a gente toca aqui o hino do Guarani na guitarra. Ouça aí, ó. Bruno Guzmán. Sensacional, hein? Olha, sobre João Marcelo. João Marcelo foi artilheiro do Guarani na Copinha e já meteu 2 gols. 2 jogos, 2 gols. E até o Gleger, hoje no programa Os Donos da Bola, estava dizendo, olha, muito parecido o jeitão do João Marcelo com o Luizão. E eu lembro muito bem, né, quando surgiu o Luizão na base do Guarani. O Luizão arrebentava na base. E aí o Vadão deu uma oportunidade para o Luizão. Ele marcou um gol num derby, lá no estádio Moisés Lucarelli. Meteu bola na rede, o Guarani ganhou esse jogo lá. E o Luizão começou uma carreira extremamente vitoriosa que culminou com o título de campeão do mundo pela seleção brasileira. E o João Marcelo realmente lembra muito, muito mesmo o Luizão. João Marcelo tem contrato com o Guarani até dia 30 de janeiro de 2026, ou seja, hoje é 30 de janeiro. Portanto, exatamente daqui 1 ano vai vencer o contrato dele. A partir do meio deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, não dependendo mais de nada e nem de ninguém. Então o Guarani vai ter que renovar o contrato do jogador. E já surge uma informação de que o Palmeiras tem interesse na contratação do João Marcelo. O jogador tem 19 anos e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que pretende observar de perto a movimentação do João Marcelo. Palmeiras já tem lá o Richard Rios, que foi mandado pelo Guarani. O Guarani ainda tem um percentual de 13,5% do Richard Rios. E tem também, né, ou tinha até recentemente, o Gabriel Menino, que foi lá para Minas Gerais. Gabriel Menino, o Guarani continua, tem um percentual de 20%. Então o Guarani já tem tido aí ao longo da história negócios com a equipe do Palmeiras. E aí é o seguinte, João Marcelo veio do Tanabi, e tem até uma coincidência, porque quem veio do Tanabi também foi o Edilson Capetinha, que foi indicado para o presidente Beto Zini pelo Alfredo Loeblin, aquele árbitro de futebol. Então veja, é uma coincidência, né? Porque o Edilson saiu do Guarani e foi para o Palmeiras e teve uma carreira extremamente vitoriosa. O Guarani tem 88% dos direitos econômicos do João Marcelo. A diferença para 100%, essa diferença pertence ao próprio Tanabi. Então o Tanabi é sócio do Guarani. O Guarani é majoritário, tem 88%. E a multa rescisória, vamos imaginar que o Palmeiras realmente tem um interesse. Aliás, o Palmeiras vem aí no domingo, né? E aí os olheiros, os homens especialistas do departamento de futebol do Palmeiras poderão ver de perto o João Marcelo. Se o Palmeiras tiver interesse, vai pagar uma multa de 2 milhões de reais. Convenhamos, para o Palmeiras, uma multa de 2 milhões de reais. Olha, eu acho que a Leila Pereira carrega na bolsa dela. Eu vi que ela tem uma bolsa
A bolsa dela lá custa uma grana, hein? Aquilo lá é só pra quem pode, não pra quem quer. E aí, dentro daquela bolsa é capaz que ela carrega esses 2 milhões aí de multa do João Marcelo. Então, se o Palmeiras realmente quiser, ele vai levar já o João Marcelo, porque a multa é consideravelmente baixa e efetivamente, né, o Palmeiras tem condição, tem dinheiro em caixa. O Palmeiras fechou 2024 com superávit de quase 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Então tem dinheiro em caixa. Se quiser, vai levar o João Marcelo. Portanto, tá aí, colocação aqui do Bruno Guzmán. E aí eu já dei detalhes e informações dessa possível negociação que pode acontecer no caso se o Palmeiras efetivamente se interessar. Eis aqui o ouvinte Batista. Você também acha que o Tigrão está a cara do Valdir Soriano? Abraços, Sami Moraes. Olha, quem falou primeiro que o Tigrão estava a cara do Valdir Soriano fui eu. Então, se eu foi quem falou primeiro, né? É evidente que eu acho que o Tigrão está a cara do Valdir Soriano. Isso aí foi num dia que ele apareceu no programa com um óculos escuro, tal qual usava, já falecido, né? Que Deus o tenha, o Valdir Soriano. Usava aquele óculos, aquele chapéu preto e o óculos. E cantando Eu Não Sou Cachorro Não. Então, realmente você tem toda a razão e o Tigrão está a cara do Valdir Soriano. Diz aqui o ouvinte, boa tarde. Fiquei sabendo que 70% do público de ontem eram corintianos infiltrados. Abraço, Marcelo. Ô Marcelo, pode ser, né? Sempre que tem esses jogos, por mais que a gente fale, por mais que a gente diga, sempre vão lá os infiltrados. Não teve nenhuma confusão, não teve nenhuma briga. E pode acontecer isso também no jogo de domingo, contra a equipe do Palmeiras, já que é jogo de torcida única. Então veja a aberração que é esse negócio de torcida única. É um convite a uma arbitrariedade. É um convite ao ilegal. Então, se pudesse comparecer as duas torcidas, beleza, tudo certo. A torcida visitante poderia comparecer acomodada lá no seu local e ainda contribuir com o clube, com o dinheiro das bilheterias. Não pode. O Ministério Público não deixa. E aí, com essa aberração, faz um convite a essa irregularidade. E ainda submetendo a uma dificuldade que pode ser até física. Porque se descobre, se o torcedor do Guarani descobre que o cara que está lá é torcedor do Palmeiras, vai sair na porrada contra ele. Que é o que poderia ter acontecido ontem no jogo da Ponte contra a equipe do Corinthians. Então, para que isso? Para que complicar, sendo que é mais fácil você permitir que as duas torcidas compareçam? Mas são os gênios, né? São aqueles que acham que são os sabedores da verdade. Aqueles que, infelizmente, provocam uma imensa dificuldade em todos os setores. Estou falando aqui de futebol, mas não é só no futebol. São todos os setores. No comércio, na indústria, no mundo corporativo, principalmente na política, que está cheia de incompetentes, e são incompetentes motivados. O cara não tem qualidade, não tem capacidade, mas por alguma razão ele está lá montado em cima do negócio. E ele toma decisões que complicam a vida do cidadão que paga imposto.
o cara que contribui, o cara que paga o dinheirinho dele suado todo mês, né? Que existem várias maneiras do governo tomar o seu dinheiro. E para fazer o quê? Um péssimo gestor. Incompetente. Que só faz caca. Mas ele tá lá. E assim acontece também com o futebol. Só para usar uma analogia aqui com relação a essa questão de torcida única. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, todos os dias agradecendo o carinho da audiência de todos. Vamos ao Fala, galera. Se a Ponte merecia um outro destino para o resultado da partida, o que faltou para a Ponte, é o Fala, galera da Ponte de hoje. Olha, em primeiro lugar, na minha modesta opinião, não tinha que ter jogo. Mas melhorou a condição do estádio, não tinha calendário. Estou falando tecnicamente, né? Organização, possibilidade, isso não é minha área. Agora, o gramado, apesar do esforço de todo mundo, ficou muito difícil de praticar futebol para os dois times. Então, em primeiro lugar, na minha opinião, faltou uma condição de gramado melhor para a Ponte. E para o Corinthians também. Talvez, se o gramado fosse perfeito, o desastre seria maior para a Ponte. Não sei, não é? Então, a Ponte guerreou, foi muito valente, foi competente em alguns momentos, mas tinha que empurrar a bola para dentro do gol. E não conseguiu enfiar, então não dá para ficar discutindo o resultado. Futebol é bola na rede, não tem jeito. Com mais um gol marcado pelo profissional, você acredita que João Marcelo está pronto e preparado para ser o homem-gol do Guarani? Calma, gente, calma. Menino foi bem, valente, personalidade. Votamos nele como o melhor em campo na derrota para o Mirassol 3-2. João Marcelo jogou futebol, mas daí ter certeza absoluta que achou o Guarani o camisa 9 a uma distância, no meu entendimento. Tudo indica que daqui a pouquinho ele vai se firmar como centroavante, mas o rapaz precisa de um pouco mais de tempo, Batista. Bom, são 17h42. Alô! Você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Pisocol, presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Vamos com informações da Ponte Preta. Macaca jogou ontem com o Corinthians e perdeu por 1-0. E o Vladimir Catarino tá chegando com informações. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca ontem sofreu sua primeira derrota no Campeonato Paulista. 1-0 para o Corinthians, gol marcado pelo Thales Magno. Jogo disputado debaixo de um gramado bastante encharcado, né, Batista? Em cima de um gramado bastante encharcado, porque teve muita chuva durante o período da tarde, começo da noite em Campinas. O jogo começou com quase 1 hora de atraso. O Corinthians não queria ter jogado devido às circunstâncias e às condições do gramado,
mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira autorizou. Mas ficou tecnicamente enfraquecido o jogo devido exatamente à condição do campo. A Ponte com mudanças, a principal delas o Elvis começando o jogo como titular, mas o Elvis é um jogador extremamente técnico, né? E um gramado naquelas condições, claro, atrapalhou o rendimento do Elvis e do time Ponte Pretano, que com o resultado se manteve aí com 6 pontos na tabela de classificação. E claro, tem que já começar a se preocupar com a parte de baixo da tabela, afinal os times de baixo também estão somando pontos. Ponte que vinha de uma sequência de 3 empates após a vitória na estreia na partida contra o Novo Horizontino. Ao final do jogo, na entrevista coletiva, o técnico da Ponte, Alberto Valentim, disse que o time fez uma grande partida e citou as dificuldades encontradas durante o jogo. O time fez uma grande partida nas dificuldades que o campo apresentou para as duas equipes. O time entendeu bem como deveria ser o jogo, um jogo de muito lado físico, um jogo com uma tensão muito grande em relação a essa construção, e os jogadores se doaram muito. Quando eles ficaram com a menos, nós fizemos boas jogadas que infelizmente a bola não entrou. Bola na trave, escanteios com perigosos, jogadas de movimento, uma que o Bruno joga de cabeça para dentro, que por pouco nós não fizemos. A equipe está de parabéns pelo que fez. Eu hoje, diferente do que nós fomos contra a Portuguesa, que a gente foi um time mais nervoso, mais lento, com tomada de decisões erradas, hoje tem que dar parabéns a esses guerreiros que o resultado não foi o que nós merecíamos. Mais de 8 mil torcedores estiveram no estádio, torcida única, todos ponte-pretanos, e a torcida aplaudiu o time, né? Reconheceu o esforço, reconheceu as dificuldades também, devido à condição do gramado. Então o time teve o reconhecimento aí do seu esforço por parte do torcedor ponte-pretano no jogo de ontem na derrota para o Corinthians. O Alberto falou também sobre a importância do Victor Andrade. Victor Andrade entrou aí no segundo tempo, criou 2 oportunidades, deu trabalho em chutes de longa distância ao goleiro Hugo Souza. O Alberto falou exatamente sobre as características do jogador, foram elogiadas pelo técnico ponte-pretano. O Victor é um jogador muito importante, com características muito boas para um extremo, característica de um jogador que a gente queria muito aqui. Eu sei até que a Ponte queria antes da minha chegada. É um jogador que vai por 1 contra 1, tem boa técnica, um jogador que está recuperando a forma física. A gente conta com ele não conseguiu fazer a pré-temporada toda. Hoje ele deu mostras daquilo que a gente espera dele, né? Entrando, procurando as jogadas, procurando esse quebrar essa marcação com um lado 1 contra 1, dando opções de jogo. Isso é que a gente espera dele. Vamos continuar trabalhando forte. Tive uma conversa muito positiva com ele em relação a isso. A gente espera muito dele. As condições do gramado, encharcados, totalmente tomados aí pela água, mudam, claro, a característica do time, né? Dos times que entram em campo. O Alberto Valentim falou sobre como foi essa pré-eleção, né? Teve que ser diferente, teve que planejar algo diferente quando o gramado ficou daquela forma. Vamos ouvir o que disse o Valentim sobre isso. Quando a gente desce para a pré-eleção, a nossa pré-eleção, só para vocês entenderem um pouco, ela é baseada em tópicos, né? E depois vem os vídeos dos treinos. E em relação à nossa fase ofensiva, tínhamos nossas saídas curtas de tiro de meta, tinha as nossas ideias de segunda fase, que eu chamo de ganhar o campo do adversário, e isso nós tivemos que abandonar tudo na pré-eleção, porque o campo não estava em condições. A gente viu como estava, chegaram fotos, vídeos de como estava o estádio aqui, o hotel também estava todo alagado lá embaixo, então a gente já viu que tinha que mudar toda a estratégia do jogo. Por isso eu falei até na minha primeira resposta, que eles entenderam bem como deveria ser o jogo. É típico, né? Porque você prepara tudo, você tem aqui os posicionamentos e movimentações ofensivas, tanto primeira fase, tiro de meta, e segunda fase, e a gente acabou não executando, e eles fizeram muito bem, fizeram muito boa leitura daquilo que o jogo pedia hoje. Palavras, portanto, do técnico Alberto Valentim, analisando o jogo de ontem, a derrota da Ponte Preta para a equipe do Corinthians.
primeira derrota da Macaca nesse Campeonato Paulista. Claro que não dá para levar muito em conta, não dá para analisar muito devido às circunstâncias e às anormalidades durante o período e o jogo de ontem. Macaca volta a campo agora, Batista, no próximo domingo, né? Joga fora de casa, vai até o Distrital de Namar, em Diadema, quando pega o Água Santa na sequência do Campeonato Paulista. Informações da Macaca nesse Esporte em Debate. 17h50 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até 19h30. Você participa mandando para cá mensagens de texto e mensagem de áudio. Áudio curto, texto curto também. E aí você vai desenvolver o raciocínio. Temas do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar aqui na mesa de debates. Participe 97102-1493. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure o mecânico de sua confiança e as peças você pode deixar por conta da Rocha Autopeças. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças você vai encontrar as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse, anote aí, rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. E aí, CH, por que a Ponte não conseguiu minimamente empatar com o Corinthians em CH? Acho que algumas coisas funcionaram e eu fiquei contente que o Valentim tivesse enxergado como ele enxergou colocar o Elvis de começo. E eu gostei muito da disposição do time, o time foi muito valente. O Corinthians B é um time muito forte e a gente tem que ter a tranquilidade de analisar a realidade. A realidade da Ponte ela é muito distante tecnicamente do Corinthians. O gramado pesado igualou a parte técnica, foi difícil para o Corinthians, foi difícil para a Ponte. Agora, eu gostei de várias coisas da Ponte. De novo, do Diogo, né, goleiro da Ponte, que realmente, até agora, tem sido um grande destaque da equipe. Acho que o Elvis entrou bem. O meio-campo sem o Dudu ficou menos modorrento, mais inteligente e rápido, né? O pouco que conseguiu jogar, né? Porque na faixa central do gramado, a bola não rolava como deveria. A única coisa que eu não gostei, e eu estou sendo até repetitivo, não gostei um pouco, tá? Eu não consigo entender por que ele adianta o Arthur e segura o Danilo Barcelos. Sendo que o Danilo Barcelos tem uma precisão no chute, uma força do chute muito diferente do Arthur. E o treinador continua insistindo nisso. Às vezes o Emerson entra como terceiro zagueiro, hora ele sai como primeiro volante, mais como terceiro zagueiro, e o zagueiro pelo lado esquerdo é o Danilo Barcelos. Eu não consigo entender isso. Foi por isso que a Ponte perdeu? Não foi por isso que a Ponte perdeu. A Ponte perdeu porque não foi precisa, a Ponte perdeu o jogo porque o Corinthians tem muita força técnica e física, e a Ponte está em construção ainda. É o primeiro jogo do Elvis como titular. E ele foi bem. Então, aos poucos, né, o Darley sumidão da partida, mas não é que jogou mal, não. Jogou mal, não. Achei que... Mas é a característica do jogador, né? Achei que o Pacheco poderia ter colaborado mais no apoio. Naquele lado, pouco aconteceu. Desse lado, ele projeta o Arthur do lado esquerdo, também não... Uma coisa que eu não entendo.
Já falei isso umas 35 vezes, mas não é nenhum desastre perder para o Corinthians. O problema da Ponte no campeonato é que agora tem 2 partidas fora de casa complicadas. A primeira é contra o Água Santa. E o Água Santa vive em um outro momento. Jogar lá não é fácil, todo mundo sabe disso, é uma pressão desgraçada. Não é que o Água Santa tem um super time, não, longe disso. Tem um time até tecnicamente que pode ser considerado inferior ao time da Ponte. Mas o time precisa errar menos, ter um pouco mais de atenção, o treinador precisa ajustar algumas coisas, que é natural no início de trabalho. Mas eu não vejo como negativa a atuação da Ponte não, Batista. Eu acho que teve muita coisa boa, principalmente a disposição e garra do time. 17h55 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais do que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h57. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas.
Toda sexta é dia de KTO na kto.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com uma Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Paulistão. Sexta rodada começa amanhã, 7h30 da noite em Bragança. Tem Bragantino e Novo Horizontino. Já no sábado, 4 da tarde, Portuguesa e Botafogo, Inter de Limeira e São Bernardo. 6h30 tem Corinthians e Noroeste. 8h30 da noite, Santos e São Paulo. Ainda no sábado, no mesmo horário, Velo Clube Mirassol. No domingo, 4 da tarde, Água Santa e Ponte Preta. 18h30 no Brinco, tem Guarani e Corinthians. Destacando agora o Campeonato Carioca, hoje à noite, com partidas que serão realizadas. Logo mais tem Boa Vista e Madureira, a bola começa a rolar às 18h30. E no Maracanã, 9h30 da noite, tem Flamengo e Sampaio Correia. Este é o Campeonato Carioca na sua sexta rodada. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h03. Se você é bugrino e quer assistir de graça, Guarani e Palmeiras, domingo, 18h30. É o seguinte, torcida única. Então, obrigatoriamente, o ganhador tem que ser bugrino. Não pode ser palmeirense, tá? Se você é bugrino, participe do sorteio. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo,
CPF e a senha. Nome completo, CPF e senha. Você vai concorrer a 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais, são pares. 5 pares, 2 ingressos para cada ganhador. E os ingressos serão retirados na sexta-feira, amanhã, do meio-dia a 1 e das 14h30 às 17h30, aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. E aí é o seguinte, você vindo aqui tem que trazer um documento com o seu CPF para provar que você realmente ganhou. Caso você não possa comparecer, pode mandar alguém, mas esse alguém tem que trazer o seu documento contendo o CPF, tá bom? Participe e boa sorte. O sorteio será daqui a pouco. Ainda tem um tempinho aí para você participar. Mande nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está na tela no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Derby 209 no Paulistão 2025, Ponte Preta e Guarani. Que dia que é o jogo? 9 de fevereiro, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Partida válida pela primeira fase da competição. Aqui na Bandeirantes, cobertura especial, a história de um dos maiores clássicos do Brasil. Tudo sobre as disputas ao longo da história, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, na voz do incomparável Edu Pinheiro. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site Galassi com 2 S's. galassi.com.br e Cortag. Inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. E é o seguinte, você pode acessar o site para saber mais. cortag.com.br. Bandeirantes. 18h07, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, a todos os ouvintes da Band. Aqui é o Rogério do Ouro Verde. Ontem eu estava assisti o jogo da Ponte, também assisti o jogo de Portuguesa e São Paulo. No jogo Portuguesa e São Paulo teve um lance lá que a bola bateu na mão do jogador da Portuguesa, quase igual do jogo da Ponte, só que lá era Portuguesa. E o juiz pegou e deu pênalti pro São Paulo. No jogo de Ponte e Corinthians, a bola bateu na mão do jogador do Corinthians, diz que a mão estava perto do corpo, mas também lá da Portuguesa e São Paulo estava, e o juiz deu lá, aqui não. Abraço, muito obrigado, vou discordar. Lá no jogo do São Paulo e Portuguesa, eu vi os 2 lances, tá? Em câmera lenta, em slow motion, e aí no jogo contra, quem está no YouTube nos assistindo neste momento, está vendo o lance do jogo São Paulo e Portuguesa. A bola bate claramente, esse ângulo inclusive, né? Bate claramente no braço. Você que está no YouTube está vendo o lance. A bola é chutada e ela vem no braço, pega no braço do zagueiro da Portuguesa. Mais uma vez, ó, o braço está aberto, não está colado no corpo e o árbitro foi no VAR e deu o pênalti. No lance do Corinthians,
e você está dizendo que o lance foi quase igual, então esse quase que você colocou define bem. Quase igual, mas não foi igual. Porque no lance Ponte Corinthians, a bola primeiro bate na barriga, bate no corpo e bate no braço. Quando, pelo protocolo de arbitragem, a bola bate no corpo e bate no braço, aí não fica caracterizado o pênalti. Eu, por exemplo, acho essa lei de mão na bola, bola na mão, eu acho um negócio ridículo. Tinha que mudar isso. Ou dá. Toda vez que a bola bate na mão, no braço, não interessa se pegou no corpo ou não. Bateu no braço em algum momento, pênalti. Ou então tira essa regra do negócio. Não tem esse negócio. Pô, bater na mão, não tem nenhum problema. Qual é o problema? Bateu na mão, faz parte do corpo, tá valendo, não vai marcar pênalti nunca numa situação como essa. Agora, sabe, fica essa dança de rato, cada árbitro usa um tipo de critério. Tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, aí tem esse protocolo, olha, se bater no corpo e bater no braço, não é pênalti. E aí, dependendo do ângulo que está a câmera, você não consegue, igual esse lance de ontem. Quando coloca o lance é muito rápido em tempo real. Aí quando coloca ele em câmera lenta, ele borra a imagem. E você fica sem saber com clareza se efetivamente a bola bateu no corpo. E aí quando solta a imagem, dá a impressão de que bateu no corpo e depois bateu no braço. Então eu acho assim, ó, o único lance que poderia dar pênalti, na minha opinião, a bola foi cruzada na área e o jogador levanta o braço. A bola bate no braço. Ou ele interfere, ele corta, ele percebe que essa bola vai entrar no gol e ele dá uma mãozada ou uma abraçada na bola para evitar o gol. O lance é muito claro. Numa situação como essa, não precisa nem de VAR. O árbitro de campo marca o pênalti. Tirando isso, essa situação clara de que o jogador bateu uma mão na bola, não deveria marcar pênalti, porque realmente fica essa discussão, aquele lance era parecido com esse, era mais ou menos igual, e aquele árbitro marcou, esse aqui não marcou, e vira uma confusão imensa. Então, só para responder aí a você, né? O lance é quase igual, mas não é igual, mas eu respeito a sua opinião. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h13. Informações do Guarani, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Informações do Guarani. Bugre ontem foi derrotado, de virada perdeu para o Mirassol, 3-2, jogo movimentadíssimo no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, na cidade de Mirassol. Foi a segunda derrota do Guarani no Campeonato Paulista, mas o time se mantém na liderança do Grupo B. Bugre saiu à frente, o gol marcado pelo João Marcelo, garoto vindo aí das categorias de base. Mirassol virou para 2-1.
O Giovani empatou para o Bugre, mas o time do Mirassol com o Lucas Samon acabou vencendo pelo placar de 3-2. Resultado que, claro, não foi bom, né? Derrota nunca é bom, mas o rendimento do time agradou bastante. Aliás, nas duas derrotas do Guarani no campeonato, contra o São Paulo e contra o Mirassol, o rendimento acabou sendo bastante agradável. Ao final do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza elogiou exatamente o rendimento do time e fez uma análise da partida diante da equipe do Mirassol. Eu creio que foram dois tempos distintos. Eu acho que no primeiro o Mirassol foi um pouco melhor, nós demos um pouco de campo para eles e acabamos em alguns momentos dando muito espaço. No segundo, eu acho que a gente teve mais controle, conseguiu chegar mais vezes na baliza do Mirassol, conseguimos jogar um pouco mais adiantado, dentro daquilo que a gente já está mais acostumado. Mas eu creio que foi um grande jogo, um jogo bonito de ver, duas equipes tentando gol a todo momento, buscando a todo momento o ataque. Eu saio daqui muito feliz com o que a minha equipe entregou, né, de rendimento. Agora o confronto é contra o Palmeiras, né? Domingo, 18h30 no estádio Brinco de Ouro, tem Guarani e Palmeiras. Ingressos seguem à venda, promoção, hein? Meia entrada para o torcedor com a camisa do Guarani. Isso para a compra de ingressos hoje, né? E amanhã. Então quem comprar aí amanhã ainda consegue o desconto de 50% na compra do ingresso. A expectativa da diretoria do Guarani é contar com 15 mil torcedores nas arquibancadas do Brinco. O time deverá ser diferente, poderá ser diferente para esta partida. Por exemplo, Gabriel Mesquita, goleiro, saiu contundido, né? Sentindo dores musculares ontem, foi substituído ainda no intervalo pelo Fred Conte, vai ser melhor avaliado. Tem também a questão do Matheus Regis, que sequer viajou para Mirassol, também vai ter uma avaliação, assim como o zagueiro Alan Santos, o também zagueiro Márcio Silva e o meia Caio Melo. Estão aí em trabalho de transição e ainda não dá para cravar se eles vão estar em campo ou não no próximo domingo contra o Palmeiras. O técnico Maurício Souza falou sobre esse jogo e diz que conta com o apoio da torcida para, quem sabe, vencer o Palmeiras no próximo domingo em casa. A gente, com certeza, vai ser muito mais forte com o apoio da nossa torcida. A nossa torcida tem visto, né, a dedicação do nosso grupo, tem visto como os jogadores têm se entregado a essa camisa, a esse clube. Eu não tenho a menor dúvida que no domingo eles vão estar lá voltando o estádio. Guarani, portanto, mesmo com a derrota, segue na liderança do Grupo B, tem 7 pontos ganhos. Uma vitória contra o Palmeiras pode dar um gás a mais, um salto a mais aí para o time nesta briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja
do Iga Atacado em Sorocaba. 18 e 19. E aí, CH, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Por quê? Time do Guarani saiu na frente, cedeu o empate, tomou a virada, buscou o empate e terminou a partida derrotado em CH. Quando você enfrenta um time do quilate, do Mirassol, que está há bastante tempo junto, e eu coloco também uma situação que é verdade, o time do Barroca encanta muito menos do que o time do ano passado do Mozart. E olha que esse Mirassol recebeu vários jogadores diferentes e jogadores de categoria. Mas o time ainda não está pronto. Mas o meio-campo do Mirassol é um meio-campo muito difícil de marcar, né? O Maurício Souza falou e é verdade. O primeiro tempo, o Guarani não conseguiu jogar do jeito que tinha que jogar. Os jogadores de meio-campo tiveram muita liberdade. O Guarani fez 1-0, mas depois recuou. Então, você não pode dar a bola para um time que tem os jogadores, principalmente o Gabriel, o Chico Kim no meio-campo. Você não pode, é o contrário. Você quer se defender contra o Mirassol, você tem que ficar com a bola. E o Guarani, no primeiro tempo, não fez isso. O time do Mirassol empatou, tomou o segundo gol, o Guarani, fez o Mirassol 2-1, e numa bola, uma bola bandida no final, mas com extrema categoria do Giovani, ele acabou empatando o jogo. Veio o intervalo. Com alguns reposicionamentos e a parte física também, o Mirassol entendi que sentiu, o Guarani também sentiu. No segundo tempo, o Guarani começou a criar corpo e coragem, só que aí esbarrou na afobação, na tomada de decisão incorreta, e o gol que o terceiro do Mirassol, que o Guarani tomou no segundo tempo, Batista e ouvintes, foi muito parecido com um dos gols que tomou no primeiro tempo. E como é que foi esse gol? Bola alçada na área, segunda bola ofensiva do Mirassol, não tem ninguém para sair travando, todo mundo com a bunda colada no goleiro do Guarani lá dentro da área. E foram dois gols muito parecidos. O gol do Lucas Ramon no segundo tempo foi muito parecido com o gol da primeira etapa, tomado da mesma maneira pelo Guarani. Em termos gerais, o resultado, claro, não agrada, mas eu vi um time que encarou o Mirassol. E nesse momento, em termos técnicos, pelo menos para mim, não tem patamar de comparação, não. Isso resolve o quê, Carlos Henrique? Não resolve nada. Só me dá uma convicção. Hoje o Guarani tem o Natan, que joga bem, o Sarará crescendo a cada partida, e o Giovani, para mim, ele ganhou a camisa 10 do meio campo. O Isaac virou definitivamente uma opção. Gostei do Luiz Miguel, João Marcelo, eu não preciso, dispensa apresentação pelo gol, ele poderia ter feito o terceiro gol ainda no primeiro tempo, jogo 2-2, final do jogo. Ele deu um corte no tal de David Braz que ele ficou caído ali. Não caiu, mas foi a mesma coisa que tivesse caído de bunda no chão. E aí quando ele foi preparar para fazer o gol, a bola deu uma escapada, ele tentou dar um bico, aí chutou em cima do Muralha. Mas eu gostei de João Vitor também. Eu acho que o Emerson fez uma partida razoável, a zaga teve alguns problemas. E essa coisa de tirar o time lá de trás é uma coisa que tem que ser comandada pelo goleiro e pelos zagueiros também, né? Mas o Guarani fez um bom jogo, viu, Batista? Bom jogo, isso traz alento e a certeza que nos próximos jogos, com um pouquinho mais de capricho, o Guarani vai conquistar os pontos que precisa, e agora tem que enfrentar o Palmeiras pela frente, né? Nem preciso dizer o tamanho da dificuldade, mas o Guarani tem melhorado a cada partida, e ontem, para encerrar, mesmo com a derrota, eu vi bastante coisa positiva, Batista. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só a KTO, viu?
Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse agora kto.bet.br. Verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rádio Bandeirantes. Bom, com relação ao jogo de ontem, diante do Mirassol, primeiro que o Mirassol, embora concordo com o CH, o time do Barroca é bem inferior, embora tenha mantido lá um esqueleto dorsal. Aliás, uma espinha dorsal do time do ano passado perdeu, claro, algumas peças importantes e principalmente o treinador. Mas o time não é mais o mesmo do ano passado, que era um time extremamente competente. Mesmo assim, jogando em casa, o Mirassol tem mais qualidade do que o time do Guarani. Isso significa que o Guarani já deveria ter entrado em campo derrotado? Não. Claro que não. Tanto é que entrou 3 minutos, meteu uma bola na rede. O problema é que quando o Guarani marcou o gol muito cedo, deu a impressão de que isso foi ruim. O time do Guarani não se encontrou mais dentro do primeiro tempo. E aí tomou a virada e não se encontrava. Foi se encontrar no finalzinho do primeiro tempo, quando conseguiu lá encontrar, parece que de novo, o caminho da partida. Não sei se empolgação, né? Marca um gol a 3 minutos. Opa! Hoje é o dia, hein? Vamos golear esse time do Mirassol. Não sei se foi isso. Pareceu o time se desconectou com a partida. Também não sei qual é o motivo. Aí, no segundo tempo, deu uma realinhada. O Guarani buscou o empate e teve possibilidade, sim, esse lance citado aí pelo CH. João Marcelo poderia ter resultado em gol. Mas o que determinou, na minha opinião, a derrota do Guarani? Erros. Futebol é um jogo de erros. Quem erra menos é quem ganha a partida. E o Guarani até então tinha tomado 1 gol apenas no campeonato. Com uma zaga que tinha o Titi e Rafael Rodrigues. Passou pelo primeiro jogo, ganhou do Botafogo, não tomou nenhum gol. Contra a Inter de Limeira, não tomou nenhum gol. Contra o São Paulo, perdeu o jogo, mas não tomou apenas 1 gol. Esse era o único gol que o time do Guarani tinha tomado. Que contra o Noroeste ganhou e também passou, a sua defesa passou em branco. 3 partidas, a dupla de zaga era o Rafael Rodrigues e o Titi. Aí no jogo contra o São Paulo, aconteceu lá aquele desatino, essa besteira imensa que fez o Titi, deu uma cotovelada no Caleri e foi expulso. Desfalcou a defesa no jogo diante do Noroeste. Entrou o Lucão, e o Lucão no jogo contra o Noroeste foi muito bem. E aí o técnico optou em manter o Lucão. Deveria ter voltado com o Titi, porque a melhor defesa do Guarani foi com a presença do Titi. Não sei se o técnico pensou em punir o zagueiro pela besteira que ele fez. Se pensou dessa maneira, errou. Deveria ter dado oportunidade para o Titi nesse jogo, mesmo que no próximo jogo, que será contra o Palmeiras, tirasse o Titi do time, porque ele foi mal no jogo diante do Mirassol. Ele era o titular, foi expulso, deveria ter voltado como titular. Ah, mas o Lucão foi bem na partida contra o Noroeste. Verdade. Não só defensivamente, mas também
ele contribuiu com uma assistência de peito para o segundo gol, o gol do João Marcelo. Mas o titular era o Titi, e o Titi deveria ter voltado, porque tinha um entrosamento ali com o Rafael Rodrigues. Dá a impressão que com a entrada do Lucão, esse entrosamento já não existe mais. E o Guarani cometeu erros imperdoáveis. Em 2 gols dos 3 que o Guarani tomou, o Guarani estava com a bola e perdeu a bola no meio campo e não teve competência para neutralizar o ataque do Mirassol, até que o Mirassol marcou os gols. Então, de 3 gols, o Guarani tinha a bola e não teve competência na sua malha de marcação para evitar os 2 gols do time do Mirassol. Então, é lamentável, né, que tenha acontecido isso. Um time onde o ponto alto era o seu sistema defensivo. E aí tinha tomado 1 gol em 4 jogos e em um único jogo toma 3 gols por desatenção. O time estava desconcentrado. Não marcou devidamente como marcou nas outras 4 partidas. E, na minha opinião, foi isso que aconteceu com o Guarani lá em Mirassol. 18h30 em Campinas. Quero falar aqui da Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e para sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br. Acesse agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão. Ô Batista, o Guarani voltou a ser o Guarani, hein, no jogo de ontem. O time não teve nem 50% da intensidade que teve contra o jogo do Palmeiras. Cometeu muitos erros, tipo o primeiro gol, o João Vitor perdeu a bola no meio de campo e tomou o gol. No segundo gol, o Rafael pisou na bola sozinho no meio de campo e também tomou o gol. O time marca todo dando muito espaço e recua todo dentro da área. Esse é um problema recorrente no Guarani. E outra coisa, cadê o Caio Melo, que foi o melhor volante /meia que o Guarani tem? Jogou um bolão contra o São Paulo, chuta de fora da área, só que nunca mais apareceu no time. Onde está o Caio Melo? Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, o Caio Melo está no departamento médico. Inclusive, será aí avaliado para ver se tem condições para atuar na partida diante do Palmeiras. Então, Caio Melo foi exatamente, eu concordo com você, muito bom jogador, né? Muita qualidade, mas efetivamente não tem condição de atuar, assim como aconteceu também com o Matheus Regis, que esteve fora da partida em Mirassol, nem viajou, né, para Mirassol.
A Ponte merecia um empate ontem. Vitor Andrade entrou muito bem. Parabéns ao povão, mesmo com muita chuva e um caos no trânsito da cidade. Quase 9.000 estiveram presentes no Majestoso. Gustavo Cirino. Abraço para você, Gustavo Cirino. Boa noite, Batista. Tudo bem? Sim, tudo bem. Por aqui está tudo bem, está tudo Band. Para quem acha que Elvis não joga 90 minutos, a resposta veio ontem, num campo pesado, e Vitor Andrade tem que ser titular. Emerson Ponte Pretano da KS. Abraço para você, Emerson. Tudo bem, Batistão? No jogo de ontem entre Portuguesa e São Paulo, teve 2 torcidas. Como conseguiram? Edson Luiz Magre, distrito de Souzas. Abraço. Tinha 2 torcidas no jogo de ontem. Preciso dar uma avaliada nisso, né? Porque a medida vale para clássicos no estado de São Paulo e para jogos contra Ponte Preta e Guarani. A Portuguesa não faz parte. É um absurdo isso, né? Mas a Portuguesa não faz parte dessa relação de clássicos e também de jogos com Guarani e Ponte Preta. Então esse é um motivo pelo qual a Portuguesa pode levar torcida contra os grandes de São Paulo. 18h36 em Campinas. Um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Do Pinheiro.
Meus amigos da Bandeirantes, 2006, derby do majestoso Campeonato Paulista. Logo de cara, Edmilson de minha bicicleta, 1-0 Guarani. E o goleiro da Ponte era o Jean, que veio exatamente do Guarani para a Ponte, subiu a avenida. Mais 3 minutos de jogo, outro gol do Guarani, Bilu. E aí o Elson, volante, um dia jogou no Palmeiras, né? Diminuiu. E Luciano Baiano empatou para a Ponte a 25 do primeiro, tudo no primeiro tempo. Vadão era o técnico da Ponte, que Deus o tenha, e Luiz Carlos Ferreira, técnico do Guarani também, que Deus o tenha. Mas nesse dia, desse derby, faleceu Samuel Arruda, grande zagueiro da Ponte, de 69, quando a Ponte subiu, depois de uma década na segundona. E aí depois o Samuel, o Nelsinho Batista, lateral direito, e também o volante Teodoro foram para o São Paulo. E depois o Samuel do São Paulo foi para o Palmeiras, onde em 76 foi campeão paulista naquela partida Palmeiras 1, 15 de Piracicaba 0, o gol do Jorge Mendonça. E por falar em Jorge Mendonça, 11 dias depois desse derby, olha como são as coisas, acabou falecendo. O Jorge Mendonça no Guarani chegou em junho de 1980, veio do Vasco, 150 jogos, ele marcou 88 gols pelo Guarani. Ele foi artilheiro do Paulista 81 com 38 gols. E no Brasileiro de 82, quando o Guarani chegou na semifinal com o Flamengo, o ataque do Guarani era Lúcio, Jorge Mendonça, Careca, Hernando e Banana, o Zezé. A média de gols do Guarani 8-2 de 2,65 gols por jogo. O Jorge Mendonça também foi campeão da Taça de Prata 81 pelo Guarani, onde fez 11 gols. Quando foi em janeiro de 83, o Jorge Mendonça do Guarani foi para a Ponte, subiu a avenida. E aí ele ficou de 83 até 85, voltou em 87 para a Ponte, ficou até 89 e ajudou a Ponte a subir para o Paulistão em 89, quando a Ponte tinha Monga, João Brigatti no gol. Aquele jogo contra o Taquaritinga, que a Ponte subiu, lá estava ele, o Jorge Mendonça. Na Ponte foram 70 gols marcados em 227 jogos. Meus amigos, somando tudo entre Guarani e Ponte, o Jorge Mendonça marcou 158 gols. O Jorge Mendonça faleceu no dia 16 de fevereiro de 2006, aos 51 anos. Ele era funcionário do Guarani, onde trabalhava no projeto Bugrinho. Muito bem, meus amigos, 5 de fevereiro de 2006, Paulistão majestoso, Ponte 2, Guarani 2, mas de triste lembrança, porque nesse dia falecia o ex-zagueiro Samuel, grande revelação da Ponte, e 11 dias depois faleceu o grande Jorge Mendonça. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta quinta da carne fresca. Acém bovino fresco pedaço, R$ 34,90 kg no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino sem cordão, R$ 79,90 kg no Clube Amigos do Galassi. Pernil suíno fresco com osso, R$ 14,90 kg no Clube Amigos do Galassi. Peito de frango com osso fresco, R$ 15,90 kg no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade, investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
18h44, já o sorteio para ingressos para o jogo do Guarani contra o Palmeiras. Não é ingresso individual, são pares, 5 pares de ingressos que serão sorteados no programa de hoje. Você, para concorrer, tem que entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha. Só isso. É isso que você precisa fazer para concorrer. Mandar nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já o sorteio, 5 pares de ingressos que serão retirados amanhã aqui na recepção da Band, do meio-dia até a 13h e das 14h30 até as 17h30. Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Você, ganhador, tem que retirar aqui na recepção. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, tem sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas, geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks sensacionais. O ambiente é agradável, o salão é climatizado, tem bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ligue 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ali bem próximo da Avenida Moraes Salles, entre a Moraes Salles e a Aquidaban, bem pertinho da Casa de Saúde, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Ouvinte no ar, 18h47. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, o garoto acho que tá pronto, hein? Pelo menos pelas opções que o Guarani tem, né? Acho que o melhor que tem é ele mesmo. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, integrantes da mesa Bandeirantes, é Fernando Ponte Pretano, Sumaré. Ô Batista, fala pra mim aí, a Ponte não tem zagueiro, não? Pra ficar improvisando como improvisou ontem? Não é melhor trazer um da base lá que jogou o campeonato da Taça São Paulo? Pra mim teve uma atuação boa na zaga. Desse jeito aí que tá, parece que tá pior que o ano passado. Abraço. Abraço, muito obrigado. Quero ouvir o CH sobre o tema, mas os zagueiros que a Ponte tem aí são zagueiros que o ano passado fizeram parte de uma das piores defesas da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, sei lá, dá a impressão de que
o Valentim não tem confiança. Ontem entrou num pedaço do jogo o chileno, o Concha, Vicente Concha. Não deu assim, né, para ter uma ideia a respeito da performance dele. Tem que esperar um pouco mais. Tem que ver um pouco mais. Era um jogo complicado. Um jogo muito difícil. Talvez seja ele o cara para resolver essa questão aí do sistema defensivo no miolo de zaga. E se o Valentim quiser, o Alberto Valentim, ele coloca o Arthur de quarto zagueiro e coloca o Danilo Barcelos de lateral esquerdo. Arruma a lateral esquerda e arruma também o miolo de zaga. Aí, por alguma razão, talvez até por teimosia, ele mantém o Emerson para fazer a dupla de zaga e coloca o Danilo Barcelos de lateral esquerdo e o Arthur para fazer a dobrada na lateral, mas fazendo a segunda linha. Tá errado. Tá errado. O CH já falou inúmeras vezes aqui mesmo nesse programa e também nos Donos da Bola lá na tela da Band do meio-dia até a 13h. Mas o Alberto Valentim, ele tem uma convicção e mantém essa convicção com relação ao aproveitamento dos dois laterais, sendo que o Arthur marca muito mais do que o Barcelos e o Barcelos ataca muito mais do que o Arthur. Até ontem estávamos, aliás hoje, né? Estávamos lá na tela da Band e mostrando os lances os lances do jogo da Ponte contra a equipe do Corinthians. E o Elvis faz uma jogada sensacional, vai até a linha de fundo e faz o cruzamento. A bola veio para a área e sobrou para o Arthur. Inclusive, se o Arthur tivesse pé direito, teria feito o gol. Meio torto, né? Ele bateu de canhota e aí o zagueiro do Corinthians chegou tirando. E se fosse o Danilo Barcelos, disse lá na tela da Band o CH, teria feito o gol, e eu concordo com ele. Porque o Danilo Barcelos ataca melhor, finaliza melhor do que o Arthur. E o Arthur marca muito melhor do que o Barcelos. Mas o Valentim CH tá com a convicção e vai morrendo com ela, hein, CH? É a ordem, né, Batista? É. A ordem alienígena está contida dentro do cérebro do Valentim, que é bom treinador. Eu acho que ele é muito coerente no trabalho dele, mas essa teimosia, essa insistência não tem justificativa nenhuma. Nenhuma. Se você tem o cara que cobra falta, que tem precisão no chute, que tem força no chute, é o Danilo Barcelos. E quem marca melhor do que os dois? O Arthur. Ou será que ele não percebeu isso? Essa invenção do Arthur na segunda linha, ele tá com aquele negócio, ó, deu certo contra o Novo Horizontino. Mas aquele jogo lá já passou. As dificuldades são diferentes, os adversários também. Então ele está usando o mesmo remédio que ele curou uma gripe. Ele quer usar o mesmo remédio para corrigir aqui ou para tentar resolver o problema de uma tosse profunda. Tá errado. Tá errado. Eu tenho segurança no que eu estou falando. Não existe hoje, até que me prove ao contrário, um zagueiro, quarto zagueiro do lado esquerdo melhor que o Arthur. Não tem. Não tem. Além de ele ser um bom marcador, ele tem um posicionamento muito bom. Mas o Danilo Barcelos precisa de uma ajuda. Aí é uma outra conversa, porque talvez ele não suporte na marcação, porque ele apoia mais. Tudo bem. Então resolva o problema da lateral esquerda. Não mexa na quarta zaga. Ou não faça o Arthur desempenhar dentro do campo uma função que ele não tem. Ele não tem característica de jogar do lado do campo, do lado esquerdo. Não tem. Você pode até colocar, ele não vai comprometer, porque ele, sabe, olha o que aconteceu em Limeira, lembra o gol da Inter? Então, o Arthur é bom jogador para jogar lá na zaga. Na zaga. E o Danilo Barcelos tem jogado bem. Ele tem se superado fisicamente, está indo num ritmo muito bom
E ele tem que ficar próximo do gol. Não é possível que o treinador não enxergue isso. Agora, não é que está tudo errado. Ele já cometeu. Ele teve a atitude, a coragem de mexer em 2 compartimentos e melhorou. Ele tirou o Dudu do time e colocou o Elvis também. Ele ajeitou ali. Ele vai ajeitar, é a esperança, pelo menos, que eu tenho, né? A não ser que ele continue com essa teimosia de ajeitar o meio-campo e o ataque. O mais importante, que na minha opinião, no meio-campo, pelos jogadores que ele tem, e ali falta material humano, mas os jogadores que ele tem, eu acho que ele tá indo para um caminho que eu gosto. Agora, o que está me desagradando é esse lado esquerdo aqui, que tá facinho de resolver. E sobre o Concha, entrou muito pouco, né, Batista? A gente tem que observar um pouco mais. O que chamou um pouco a atenção é a largura da cintura dele, mas eu não sou nenhum especialista em preparação física para dizer, mas eu senti ele é bem mais lento, posso estar errado, do que o próprio Arthur. Então é bom a gente prestar bastante atenção nos próximos jogos para tirar uma conclusão se o Concha vai dar conta do recado, Batista. São 18h55 em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da Band, é o Denner do Taquaral. Ontem no jogo da Ponte teve aquele lance da mão da bola que bateu na mão do jogador do Corinthians dentro da área. Óbvio que o juiz jamais daria. Se fosse ao contrário, ele teria marcado 2 vezes o pênalti. Ele não se deu ao trabalho de ir ao VAR olhar. Ficou lá coçando a orelhinha no meio do campo, olhando para cá, olhando para lá, não foi nem conferir. Né? Não sei se tem obrigatoriedade ou não de ir conferir, mas deveria ter ido, para disfarçar um pouquinho, né? Sempre tem um pênalti a favor do Corinthians. Contra o Corinthians é muito difícil. O lance lá do São Paulo com a Portuguesa, foi lá, bateu, se ele tiver, e deu. Se fosse contra o São Paulo, também não daria. Precisa acabar com esse negócio. Devia fazer um campeonato paulista e um paulistano. Joga os 4 chamado grande de São Paulo, joga os outros do interior de São Paulo, o campeão do interior do São Paulo, joga uma finalzinha pro forma pro interior de São Paulo, com a capital. Do contrário, nunca vai sair dessa mesmice. Time grande, a favor. Time pequeno, contra. Abraço, boa noite, bom descanso a todos. Abraço, muito obrigado. Igualmente, acho que cortei o nome dele, né? Ele falou o nome. Time pequeno, contra. Abraço, boa noite, bom descanso a todos. Denner do Taquaral. A Denner do Taquaral, um abraço para você. Princípios básicos do VAR. Somente o árbitro pode iniciar uma revisão. A decisão final será sempre tomada pelo árbitro central. O árbitro permanecerá visível durante todo o processo de revisão para garantir a transparência. Não existe nenhuma pressão para agilizar uma revisão. Não existe uma pressão para agilizar uma revisão. A precisão é mais importante que a rapidez. Uma partida não será anulada por motivos de mau funcionamento da tecnologia, nem por decisões incorretas relacionadas ao VAR, ou por uma decisão de não revisar o incidente. Os jogadores e comissão técnica não devem tentar interferir no processo de revisão. Um jogador que fizer o sinal de TV insistentemente será advertido com cartão amarelo. Se for o jogo reiniciado, se o jogo for reiniciado depois de uma interrupção, o árbitro não poderá mais realizar uma revisão, exceto em casos de confusão de identidade ou uma possível infração passível de expulsão por conduta violenta. Como que o VAR atua? No caso do gol, posição de impedimento na jogada de criação do gol.
somente no lance que gerou o gol. Infração da equipe atacante na jogada de criação do gol. Qualquer falta não marcada. Bola fora do campo antes do gol. Verificar se a bola saiu das 4 linhas ou não. Gol ou não gol. Verificar se a bola entrou inteira. Essas são as premissas do VAR. E aí é o seguinte, ó. Gol, pênalti, cartão vermelho, direto, confusão de identidade. Portanto, quando acontece algum desses lances que eu descrevi aqui, o juiz tem uma ação diferente da que deveria ser correta. Validou um gol irregular, não marcou pênalti claro ou deu cartão amarelo para a pessoa errada, por exemplo. O VAR entra em ação. Então, no caso que o ouvinte falou, nesse caso, é uma decisão do árbitro. O VAR não interfere, é uma decisão do árbitro. E aí ele vai ou não para ver se o lance foi correto. Então ele tinha a convicção e aí ele se comunica para ver se tem alguma coisa de diferente com o pessoal que está no VAR. E aí ele recebeu a informação que não havia nada de diferente daquilo que ele marcou. Prevalece a posição do árbitro central ou árbitro de campo. 19h01, está encerrada a promoção dos ingressos. Já vou divulgar, agora vamos fazer o sorteio e dentro de instantes nós vamos divulgar os 5 nomes. São 5 pares de ingressos para Guarani e Palmeiras, partida marcada para o próximo domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro. Ingressos para cadeiras vitalícias. Rápido intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista da Série A2. Tivemos um jogo esta tarde no estádio Urico Mursa, na cidade de Santos. O jogo que começou com 3 minutos do primeiro tempo, porque ontem, data original da partida, o jogo foi paralisado por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de Santos. Retomado hoje com vitória do líder invicto 15 de Piracicaba pelo placar de 1-0, gol marcado por Arthur a 27 minutos do segundo tempo. A Portuguesa Santista com Tom no gol, Dieguinho, Wellington, Fraga, Léo Gaúcho, depois Elias Ceará e Alisson, Tom Farias, Bruno Azevedo, Cadu Santos, Luizinho, depois Jadson, Léo Mancha, depois Jonas, Lucas Vieira e depois Charles, a equipe do técnico João Valim. Já o 15 de Piracicaba do Moisés Egert com Pegorari no gol, Barbosa, Gilberto Alemão e Léo Gopo, Marton, depois Luizão, Emerson Miller, Mauro Silva, Rodolfo, depois Samuel Pizzi, Kaique, depois Jean Carlos, Anthony, depois Matheus Carvalho, Igor Bolt, depois Arthur. Jogo que teve arbitragem de Gabriel Henrique Meira Bispo. Quinta rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Deu 15 agora há pouco em Santos, 1-15, 0 para a Portuguesa Santista. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Em Campinas, já você vai acompanhar aqui o sorteio e nós vamos anunciar o nome dos 5 ganhadores. 5 pares de ingressos para Guarani e Palmeiras. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos com qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para os seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão
e deixe a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na Rua João Coelho, 250, no Padre Anchieta, em Campinas. Saiba mais. Acesse ledmoura.com.br ou então ligue 19, que é o código de área, e o número 3281 4020. Siga no Instagram em ledmoura_elétrica. Bandeirantes. 19h09 em Campinas. Vamos com as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Após investida do Botafogo, Rafa Benítez comunica que não quer trabalhar no Brasil, desde a saída de Arthur Jorge, que aconteceu no dia 3 de janeiro. John Textor vem tentando um treinador, mas recebeu a terceira negativa dos técnicos. Antes de Rafa, o americano havia negociado com André Jardine, que permaneceu no América do México, e Paulo Fonseca, ex-Milan, que acabou fechando com o Lyon. Pauta 2. Paraná Clube faz uma mudança a mais, e termina o jogo do estadual com 6 substituições. Na partida diante do Cascavel, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense, treinador Tcheco, aquele meia, jogou no Grêmio em vários times, né? Seleção brasileira, muito bom de bola. Tcheco, que é o técnico do Paraná, mexeu 6 vezes na equipe, quando o máximo permitido são 5 alterações. Até permitido uma 6ª alteração, né? Mas no caso de concussão, se tiver batida de cabeça, o árbitro ele opera com o cartão azul, dando mostras para o quarto árbitro que aquele time que teve o jogador que saiu por concussão, aquele time tem o direito de fazer a 6ª alteração, que não foi o caso deste jogo do Paraná. Após o jogo, o ex-jogador admitiu o erro, mas os papéis das substituições foram entregues errado à sua comissão técnica pela equipe de arbitragem. Então ele diz que a arbitragem iniciou o erro e ele admitiu o erro, mas errou depois da arbitragem. Pauta 3. Sem Neymar, Al Hilal faz investida e prepara proposta para tirar Rodrigo do Real Madrid na próxima janela de transferências em junho. Clube saudita abre investida em estágio inicial, com consulta aos espanhóis e conversas para tentar convencer o jogador, apresentando um projeto de protagonismo, já visando o Super Mundial, que acontece no meio do ano. A tentativa de convencimento inclui também o papel de embaixador da Copa do Mundo de 2034. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu quero falar dessa possibilidade de oferta pelo Rodrigo para que ele jogue, entre aspas, no lugar do Neymar. Realmente, principalmente para poder ajudar a divulgar, né? Eu nem acho que o Rodrigo tem esse tamanho, tá? Eu não estou falando do futebol. Está no começo da carreira dele, está consolidado lá no Real Madrid. É um jogador muito bom, mas lá ele é coadjuvante, na minha opinião, né? Ali o Vini e o Mbappé estão à frente em todos os sentidos. Não é que ele não é um jogador bom, ele é muito bom, mas ainda precisa percorrer alguns quilômetros para poder realmente chegar no estágio de outros jogadores. Tecnicamente, com certeza, ele vai acrescentar muito ao time lá do Jorge Jesus.
Dinheiro eles têm para poder tirar, porque chega, janela de transferência, paga a multa, e se tiver a concordância do atleta, leva embora. E não é só ele, não. Tem outros times querendo o Vini também. Então, nessa próxima janela de transferências, a janela de inverno para a gente aqui, de verão para eles lá, promete muitas novidades. Os sauditas vêm com tudo para levar o maior número de jogadores com categoria para lá, porque a Copa do Mundo de 2034 vai ser lá. E eles querem consolidar o campeonato deles lá com jogadores acima da média. Vamos aguardar os acontecimentos. E você, Gleger, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Ô Batista, eu quero falar sobre essa daí do treinador tcheco, né? Do Paraná Clube. Rapaz, que migué, hein? Que me quer dizer então, tcheco, que só porque veio 6 papéis, nesse jogo não é mais 5 substituições, serão 6. Tá tudo, mudou tudo, né? Ah, tcheco, usou da artimanha, tentou aquele velho caracolô, né, Batista? Mas infelizmente não deu certo. Então o tcheco, pra mim, foi um baita de um miguezão, a gente respeita demais, ele foi um baita de um jogador, é uma pessoa maravilhosa. Mas, ô tcheco, que migué, hein, companheiro? Esse jogo pode ser anulado, né? Ele vai para os tribunais. Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes, sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o hobbyista, que faz ele mesmo as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos, soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou então acesse cortag.com.br. Bandeirantes. Vamos aos ganhadores dos ingressos. 5 ganhadores. 5 pares de ingressos para Guarani e Palmeiras. Os ingressos serão retirados amanhã, do meio-dia até 1h e das 14h30 às 17h30, na recepção da Band. 1. Arthur Dutra Rodrigues de Vuono. 2. Cláudio José Pardal. 3. Gabriel Falcótio. 4. Marcelo de Souza. 5. Sueli Ferreira Barbosa da Silva. Repetindo. 1. Arthur Dutra Rodrigues de Vuono. 2. Cláudio José Pardal. 3. Gabriel Falcótio. 4. Marcelo de Souza. 5. Sueli Ferreira Barbosa da Silva. 5 pares de ingressos, 5 ganhadores. Parabéns! Pode aplaudir porque realmente são merecedores.
Ingressos a partir de amanhã disponíveis na recepção aqui da Band, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, aqui na saída para Valinhos. Comparecer trazendo um documento que contenha o seu CPF para retirar o par de ingressos. E aqueles que não ganharam, continue participando e muito obrigado pela participação. Olha, tem um vídeo. Neymar está voltando para o Santos e ele publicou nas suas redes. Vamos acompanhar. Galera, parece até que eu tô voltando no tempo. Tô aqui reunido com amigos e familiares. E eles me ajudaram a escrever algumas coisas. É que eu não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento que pudesse ser realizado. Quase 12 anos se passaram desde que eu saí da vila mais famosa do mundo. E parece que foi ontem. O meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad. A Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal. Não só a mim, quanto a minha família também. Fui muito feliz aqui e levarei essas lembranças comigo para o resto da vida. Mas tive uma lesão muito grave que impediu que eu retribuísse esse carinho dentro de campo, como eu gostaria. Estarei torcendo muito pelo sucesso da Copa do Mundo de 2034. Os sauditas merecem e quero sempre estar presente, acompanhando o crescimento desse país maravilhoso. Mas agora eu preciso voltar a atuar. E só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram, mesmo nos momentos mais difíceis. E não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz. É um orgulho que nem todos podem ter. Parece que até essas palavras já foram escritas. Talvez tenham sido mesmo. E eu estou muito feliz em poder escrever de novo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Aí o vídeo postado nas redes do Neymar. Ele estará amanhã em Santos. Chega ao Brasil amanhã e amanhã mesmo ele vai para Santos para assinar o contrato. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. Desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. Toda terça e quarta é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas. Na quinta-feira tem o sensacional dia da carne fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade pelos melhores preços. Aproveite todas essas ofertas fazendo parte do clube Amigos do Galassi, o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Então eu indico Supermercados Galassi. 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. E agora na lata. Responde na lata. Pelas contratações realizadas nessa janela de transferências, você acha o Brasileirão
entra no top 5 das ligas do mundo em CH. Qual é a sua opinião? Acho que sim, entre as 5 melhores do mundo, sim. E para você, Gleger, qual é a sua opinião sobre o tema? Ô Batista, top 5? Eu acho que não, Batista. Olá, Gleger, eu continuo com você. Com o gol marcado na tarde de hoje, Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 921 gols. Você acredita que o Robozão possa chegar aos 1.000 gols? Eu não tenho dúvida de que o Robozão passará dos 1.000 gols. E você, CH, qual é a sua reflexão? Eu também acho que vai passar dos 1.000 gols. E para encerrar aqui o Na Lata, o CH deu o palpite quem será o artilheiro do Paulistão Sicredi 2025. Você já tem um palpite? Tenho. Quem é? Yuri Alberto do Corinthians. Yuri Alberto é o palpite do CH. E para você, Gleger, qual é o seu palpite? Para mim, o artilheiro será Estevam, do Palmeiras, Batistão. Valeu, Gleger, um abraço para você e até amanhã, Gleger. Valeu, Batista, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço, CH, e até amanhã, CH. Um abraço, boa noite a todos. E o programa de hoje eu quero dedicar ao Valdemir Gomes. É uma amizade com o Tigrão desde 1985. E hoje o Tigrão não esteve no programa porque a sua mãe faleceu. Valdemir Gomes, caro amigo, querido companheiro de grandes batalhas, de longa data, de sofrimentos incríveis, que houve necessidade da sua capacidade de superação para encontrar os caminhos. Esse é mais um que você terá que encontrar. Perder a mãe não é fácil. Passei por isso. Mas a sua mãe estará sempre perto de você, bem dentro do seu coração. Assim como a minha mãe esteve dentro do meu coração e se mantém até hoje. Vai continuar acompanhando cada passo seu, meu amigo. Ela se foi para um novo lar, ela partiu para morar com Deus. E todos nós desejamos isso. Ela foi uma santa aqui na terra e deixou algo precioso, o amor de mãe. Esse ninguém irá apagar. Ninguém. Meu amigo, por favor, receba os meus mais sinceros votos, os meus pêsames, os meus sentimentos pelo falecimento da sua mãe. Eu sei que esse momento é um momento muito difícil, muito complicado, mas eu tenho certeza absoluta que Deus, em sua misericórdia infinita, vai dar força a você e a sua família. Você vai superar mais esse obstáculo. E tenha certeza absoluta que todos nós que somos os seus amigos estamos junto com você em oração a partir deste momento e a partir do momento em que você nos comunicou que tinha perdido a sua mãe. Ela foi morar com Deus, está num local neste momento muito melhor do que esse que ela estava vivendo aqui na terra e que é um local onde nós temos que passar por muitas provações. Então, os meus sinceros sentimentos e que Deus receba em sua bondade infinita a sua mãe, que estará em bom lugar.
Tigrão, para você, aquele abraço aqui do seu irmão. Não de sangue, mas um irmão de fé, que eu tive a felicidade de um dia você cruzar o meu caminho. Para sua mãe, os meus sinceros sentimentos, e para você e para sua família, que Deus tenha possibilidade de dar toda a força para superar esse momento. E eu estou encerrando o programa, agradecendo demais todos vocês que mandaram para cá mensagens no programa de hoje, mesmo aquelas que não foram para o ar. Peço perdão, não deu para colocar aí todo mundo no ar. Mas muito obrigado por todos aqueles que mandaram para cá as suas mensagens. Eu agradeço de coração. Muito obrigado mesmo. Amanhã estaremos de volta a partir de 11h30 com nossa área. 5 da tarde, o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Do meio-dia a 1h, os donos da bola na tela da Band. Vem aí em toda a rede Esporte em Debate Nacional. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.